Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja os destaques dessa edição. Diretor-geral da Itaipu, do lado brasileiro, general Silvio Luna e o governador Ratinho Júnior devem assinar na sexta ordem de serviço para a duplicação da BR-469. Comerciantes da Vila Portes esperam a abertura da ponte para a retomada do comércio. E um bate-papo com o comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. O DC Notícias Web desta quarta-feira já está no ar. Olá, o DC Notícias Web começa com a expectativa de muitos comerciantes pela reabertura da Ponte Internacional da Amizade. Na região da Vila Portes, há uma esperança de retomada econômica depois de meses de prejuízos. A volta do movimento dos clientes paraguaios é o que os comerciantes da Vila Portes esperam para os próximos dias. Assim, a abertura da Ponte Internacional da Amizade é um passo a mais para a retomada da economia em Foz do Iguaçu. O pessoal vai vir, vai aproveitar o preço dos produtos que é mais barato do que no Paraguai, dependendo do ramo de atividade, né? E acreditamos sim que vai ter um aumento nas vendas. Sem a presença dos compristas, as vendas na região caíram de 70% a 85% nas lojas. O movimento, ele vem já desde o primeiro fechamento, por causa da pandemia, com uma redução grande, mas a gente está muito esperançoso com a reabertura da ponte agora, né? A fronteira entre Brasil e Paraguai foi fechada em março e desde então protestos foram realizados na cidade fronteiriça, já que a economia de Cidade del Leste também depende da abertura da ponte. Para a expectativa ser concretizada, só depende que os protocolos do Brasil e Paraguai sejam acertados. É previsível que a abertura gradual aconteça depois do dia 28 de setembro. De fato se concretizar, se de fato for abrir mesmo a Ponte da Amizade nos próximos dias, nós esperamos que esse fluxo de visitante, seguindo as restrições e de forma gradativa, melhore sim o nosso fluxo de venda seguramente, né? A previsão é que a ponte seja reaberta no próximo dia 29, mas caso se confirme esta previsão, como isso deve acontecer de forma segura? Com o protocolo que libera a abertura da ponte, brasileiros poderão ir ao Paraguai para fazer compras, mas é necessário ter atenção aos protocolos estabelecidos pelo decreto. No protocolo apresentado pelas autoridades paraguaias, a ponte ficará aberta das 6 horas da manhã até as 3 horas da tarde, com saída às 7 horas da noite. Mas apesar disso, o dia correto ainda não foi confirmado pelas autoridades brasileiras. Isso porque o decreto brasileiro já existente mantém as fronteiras fechadas até o dia 26. Após isso, poderá ser estabelecida a data final de reabertura. Além disso, uma barreira sanitária será erguida próximo a 30 quilômetros da fronteira com o objetivo de evitar a ida de pessoas para outros destinos do país. Com a data escolhida pelos dois países, a ponte ficará aberta durante 3 semanas experimentais e nelas serão avaliados os avanços da Covid e se é possível a reabertura total. O diretor-geral da Itaipu Nacional, do lado brasileiro, general Silvio Luna, e o governador Ratinho Júnior devem assinar na próxima sexta-feira a ordem de serviço para a duplicação da BR-469. A BR-469 é a única via de acesso às Cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, e também o mais importante corredor turístico da cidade, onde estão concentrados alguns dos principais hotéis e atrativos. A duplicação é esperada há anos pela comunidade da Tríplice Fronteira e deve agilizar o fluxo turístico. Na próxima sexta-feira será assinada a ordem de serviço da duplicação da rodovia das Cataratas. A assinatura será no Palácio Iguaçu, com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silvio Luna. A usina vai financiar quase toda a obra. A ordem de serviço será assinada menos de um mês depois do lançamento da pedra fundamental da duplicação pelo presidente Jair Bolsonaro e demais autoridades nas proximidades do aeroporto.
E atenção aos candidatos e partidos. O prazo para o registro das candidaturas termina no próximo sábado. Os partidos e coligações têm até a data do próximo sábado, dia 26 de setembro, para registrar a candidatura para as eleições municipais que vão eleger prefeitos e vereadores em 15 de novembro. Para ser candidato, a Constituição Federal exige do cidadão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral e também a filiação partidária. Para concorrer ao cargo de prefeito ou vice-prefeito, o candidato precisa ter no mínimo 21 anos de idade. Já para a disputa da vaga de vereador, é de 18 anos. De Henrique Semin para o DC Notícias. O Exército vem se tornando, nos últimos anos, cada vez mais um grande parceiro da cidade, além das funções de segurança nacional. Sobre isso e outros assuntos, conversamos com o comandante, Coronel Marcelo Pontes. Tenente Coronel Marcelo Pontes, do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, é um prazer recebê-lo no DC Notícias Web. Prazer é meu, muito obrigado ao UDC por ter convidado aqui, por ter se lembrado do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, agora nessa nova plataforma aí. Fico honrado de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o batalhão. Coronel Marcelo Pontes, vamos começar falando de uma operação que conta com o apoio do Exército para ajudar na legalidade das fronteiras. A gente sabe que, infelizmente, depois que começou essa pandemia e a nossa ponte foi bloqueada, os ilícitos não pararam, muito pelo contrário, aumentaram, e com isso todos os atores aqui presentes na região vêm aumentando o seu patrulhamento. Então, desde março para cá, os números de apreensões, tanto do meu pessoal aqui, do 34 BMEC, quanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, esses números cresceram exponencialmente, que é fruto do trabalho, do fortalecimento aí das nossas patrulhas, né? Então, dentro desse contexto, né, na última semana aí, nós tivemos mais tropas aqui trabalhando dentro de uma ágata e fortalecemos ainda mais o patrulhamento aí na fronteira, em conjunto com todos esses parceiros, Marinha do Brasil, tinha esquecido de falar da nossa Marinha, e o resultado são apreensões, né? Então, quase 3,5 toneladas de maconha, mais de 7 milhões só em descaminhos e contrabando. Então, estamos mostrando aí que o Estado está forte, presente aí na nossa fronteira, e o 34 BMEC está participando ativamente de todas essas atividades aí para tentar coibir esses ilícitos. Essa operação que está acontecendo nesse momento, ela atende Foz do Iguaçu e também toda a região? Não, está em toda a região. Então, é maior do que o 34 BMEC. Então, acima de mim, eu tenho uma brigada, né, que é a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que é lá em Cascavel. E acima dessa brigada, a gente tem um outro comando, que é a 5ª Divisão de Exército, que é lá em Curitiba, e que está organizando todo esse patrulhamento que vai lá de cima, lá de Guaíra, até chegar aqui em Foz. Então, em toda essa área aí, a gente tem bastante atuação aí por parte das Forças Armadas, sempre em conjunto com os outros agentes aí, com as outras entidades. Como tem sido essa resposta, né, essa integração durante essas ações com a comunidade? Questão de participar disso aí, né? Então, se a gente se lembrar do começo de Foz do Iguaçu começou com a nossa colônia militar do Iguaçu, que veio aqui em 1889, ajudou a modelar o que seria a nossa cidade, né? E de lá para cá, a gente faz questão não só de estar ativo na parte de defesa e de segurança, mas também no desenvolvimento da região, né? Então, principalmente nesse momento de Covid-19, onde as pessoas têm que se unir, a gente participou dessa corrente positiva, né? Então, aqui o batalhão ajudou na parte de coleta de doações, ajudou na parte de distribuição depois dessas doações, né? Ajudou como depósito também de compras feitas pela prefeitura, que não tinha onde guardar tudo, e usou o interior do batalhão para depositar e depois distribuir.
Então, estávamos lado a lado, não só com a prefeitura, mas também com uma série de instituições civis, organizações civis, movimentos que se criaram, de quentinha, solidária, de pró-heróis apoiando os médicos e os enfermeiros nos hospitais. Então, fizemos questão de estar de mão dada junto com todo mundo, apoiando aí o desenvolvimento da nossa região e o combate aos efeitos aí da pandemia. Isso é algo que nos dá muito orgulho. O Exército, Coronel, ele atua em várias frentes, principalmente em ações, em projetos com as escolas. Conta um pouquinho para gente sobre essas ações. Para a gente, a presença nas escolas é muito importante, né? Então, sem querer entrar num jargão, mas ali nas escolas está o futuro do nosso país. Então, a gente faz questão de estar junto delas, para mostrar um pouquinho do Exército Brasileiro, para abrir um pouquinho a mente dessas crianças numa outra possibilidade de profissão, né? Muitas pessoas deixam de ser militares porque não conhecem como entrar, como ingressar no Exército, chegam a ter medo às vezes, o que é isso? Então a gente faz questão de estar dentro dessas escolas. E com isso, primeiro que a gente procura uma série de escolas fornecendo o nosso apoio, querendo entrar, querendo mostrar, querendo fazer palestra, querendo tocar o hino nacional lá com a nossa banda. E fora isso, as portas estão abertas para que as escolas nos procurem. Então tem uma série de escolas que volta e meia bate aqui no quartel, vamos fazer uma palestra no dia da bandeira, vamos fazer uma palestra no dia do Exército, no dia da Independência, e a gente faz questão de ir, né? Ou, infelizmente, a gente está com Covid-19, ano passado as escolas vinham muito aqui no quartel, né? Esse ano não está tendo essas atividades, mas assim que acabar o problema da pandemia, eu vou fazer questão de convidar aí nosso DC, anglo-americano, o Colégio Militar aqui de Foz, e em Tancredo Neves, entre outras, para vir aqui no quartel, ver um dia aqui no quartel, ver a nossa formatura, ver o pessoal marchando, escutar um pouquinho das nossas histórias, isso é importante. Então, o que importa mesmo é estar de portas abertas para as escolas procurarem a gente e a gente fazer alguma coisa junto. O Exército também atua em outros setores, contribuindo na sociedade, com o município, projetos sociais. Algumas dessas, como nós podemos exemplificar, é o combate à dengue, à criminalidade e tantas outras. Então a gente pode citar, esse ano, eu apoiei o combate à dengue, não só aqui em Foz, lá em Missal, Medianeira. Eu apoiei a parte ambiental aqui do município, então meu pessoal vai nas nascentes fazer limpezas, etc., junto com a Secretaria de Meio Ambiente do município. A gente, quando necessário, o ICMBio dá um toque na gente aqui, a gente vai apoiar ali as patrulhas do ICMBio para evitar crimes ambientais dentro do nosso parque, que é muito importante. Então, digamos, do alfinete ao foguete. Né? Se tem oportunidade da gente apoiar, a gente apoia. A gente apoia o Hemocentro, o Hemonúcleo, sempre que possível a gente manda pessoal lá para fazer doações de sangue, que é outro ponto importantíssimo aí em momentos de crise, né? Então a gente está atento aí para as demandas da região, prontos para apoiar. E depois de capacitados também, a gente percebe, a gente acompanha também algumas ações em que o senhor também traz as empresas para conhecer essa mão de obra que já está preparada, que já está qualificada. A questão de fazer a propaganda, digamos, do meu pessoal, né? Então, todo ano, como eu tenho que mandar a gente embora todo ano, porque eu recebo 300 recrutas anualmente, e esses recrutas só ficam para o segundo ano cerca de 30 ou 40. Então, obrigatoriamente, eu tenho que mandar muita gente embora todo ano, e mesmo os que vão ficando, só podem ficar no máximo 8 anos. Então, eles vão embora. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de chamar os empresários para olhar e mostrar o trabalho desse pessoal, quando eu encontro com alguém, eu sempre converso nos hotéis, por exemplo, eu tenho gente boa para trabalhar aqui contigo, por que você não vai fazer uma entrevista de emprego lá com o meu pessoal que está indo embora? E essas conversas com empresários, graças a Deus, são muito bem recebidas. Então, N militares saem do quartel já com o trabalho certo, porque os empresários vêm aqui, fazem as entrevistas, veem como
o jovem ali amadureceu ao longo do seu serviço militar aqui e são pessoas capacitadas para melhorar as empresas dele. Então, sempre que eu posso, eu faço a propaganda positiva do meu povo. E falando em parcerias e reconhecimento. Reconhecimento esse que vocês também têm conosco da imprensa, com os veículos de imprensa, com os parceiros que divulgam essas ações, como no ano passado que nós recebemos uma linda homenagem de vocês, eu, Luciano Vilela, doutora Cir, amigos do Exército, uma homenagem que nos deixou muito felizes. Eu não posso esquecer nunca, né, de olhar para o lado e ver as pessoas que estão andando ao nosso lado, né, que estão nos dando força, que estão nos estendendo a mão. Muitas vezes a gente pede e esquece de agradecer, isso é um pecado. Então vocês são pessoas que sempre estão olhando com carinho o nosso batalhão, sempre fazem questão de tornar público o que a gente faz aqui dentro, né, um trabalho sério, profissional, de qualidade. Então, eu não poderia fechar os olhos para isso, né? Então, às vezes, a gente faz bastante coisa e esquece de falar ou fala pouco, né? Então, apoios como esse aí, presenças marcantes aqui no batalhão como esse aí do nosso jornalismo aí da UDC, fazem com que a nossa voz seja amplificada, nossas ações sejam mais conhecidas. E eu tenho sim que agradecer e tornar público aí o nosso carinho pela UDC aí, pelo pessoal, pelo profissionalismo do pessoal de jornalismo daí da UDC. Tanto os formados quanto os alunos, né? E eu gosto muito quando vêm os alunos aqui do polo da UDC de jornalismo e fazem as entrevistas, fazem as matérias. É empolgante isso aí, participar desse processo de evolução deles. Tenente Coronel Marcelo Pontes, é uma honra sempre recebê-lo no DC Notícias, sempre trazendo entusiasmo, otimismo e boas ações que contribuem com o crescimento, desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigada pela sua participação conosco. E o DC Notícias Web fica por aqui, nós voltamos amanhã. Você pode rever nossas publicações, nossas reportagens e nos acompanhar nas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.